Bom dia, pessoal. Vamos então, pessoal de cálculo 1, estamos aí com a nossa listinha de taxa de variação, listinha de otimização, fazer gráfico, quer dizer, fim de semana tá puxado, né? Espero que esteja assim para todo mundo. Mas aí nós vamos então, para poder dar um apoio, nós vamos estar demonstrando aqui um dos exercícios que foi passado para vocês e que serve de bom modelo para estar fazendo os outros, que foi um exercício de taxa de variação que eu escolhi. Dentro da lista do que nós colocamos, exercício número 14. Como vai ser colocado para vocês? Vamos fazer a leitura do enunciado dele. Então, fazendo a leitura do problema, um trem deixa uma estação num certo instante e vai para a direção norte, à razão de 80 km por hora. Um segundo trem deixa a mesma estação 2 horas depois e vai na direção leste, à razão de 95 km por hora. Achar a taxa na qual se separa os dois trens 2 horas e 30 minutos depois do segundo trem deixar a estação. Seria o que nós chamaríamos de diagramar o nosso problema, trazer ele para uma linguagem matemática. Nós temos aí o eixo X no sentido positivo, representando X, que é o segundo trem. O primeiro trem vamos colocar, como vai para a direção norte, vamos colocar no eixo Y. O que nos interessa é a taxa em que eles vão se distanciando segundo este H, essa variável H que nós temos aí, que se observarmos, um triângulo retângulo onde ele faria o papel de hipotenusa. Então, partindo da mesma estação, cada um com a sua velocidade que é citada no enunciado, é que nós estaremos trabalhando para desenvolver a parte algébrica deste problema aí. Então vamos lá. Beleza, vamos então à resolução do nosso problema. Representando matematicamente, nós temos esse desenho. Um plano cartesiano, sentido do eixo X positivo, sentido do eixo Y também positivo, leste e norte. Variação de X ocorre em relação ao T. A variação do espaço em relação ao tempo eu conheço como velocidade, correto? Então, variação de X em relação ao tempo é a velocidade desenvolvida pelo segundo trem, que vem nessa direção. Pelo primeiro trem seria a variação de Y, variação do espaço em relação ao tempo, conhecido como velocidade, a gente consegue carregar isso bem. Quando ele cita que ele quer a pergunta relacionada a 2 horas e 30 minutos, eu penso em 2,5 horas para trabalhar na unidade de hora. O t igual a 0 vai ser considerado como o momento de partida do meu segundo trem. Beleza? Então vamos lá, vamos tocar o barco aí. X de t relacionado ao segundo trem. Y de t relacionado ao primeiro trem. Tá, mas quem é esse X de t? Vamos lá, quem é o Y de t? Bem, é uma pergunta que você primeiro precisa responder esses dois termos aí. Então vamos lá. O meu X, que é dependente de t, será, bem, segundo trem. O X de t representa o segundo trem, né? Beleza, parte do zero. O momento que eu começo a considerar o problema é na hora que começa a locomoção desse trem em relação à estação, na hora que ele sai. Então, parte do zero, espaço inicial dele zero, e a velocidade que ele desenvolve, 95 km por hora a cada hora, ou seja, a cada momento t. Então 95t representa meu x de t. Enquanto que o meu y, que também depende de t, já não é a mesma situação. Ele parte da estação, mas começa a contar 2 horas que ele sai depois. Ok. 2 horas depois começa a contar. Show de bola. Ele desenvolve uma velocidade, segundo o enunciado que nós vimos no problema, de 80 km por hora. Se são 80 km por hora e eu começo 2 horas depois, ele está num ponto a 160 km da estação. Só que ele continua a locomover. Então, mais 80 km a cada hora que ele desenvolve dentro dessa direção.
Então 80t. Está aqui minhas duas funções. E consigo observar, pelo nosso famoso Pitágoras, que o meu h ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Automaticamente eu vou assumir o meu h como a raiz positiva de x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui. Esta é a função que vai responder a minha questão. Minha questão pergunta o quê? A variação do h em relação ao tempo, considerando o meu tempo 2,5 horas. Eu não sei isso aqui. A pergunta do problema está ali. Função h, dependentes de x e y, todas elas dependentes da variável t. Quando ele cita t igual a 2,5, ele não está fixando, ele pegou um momento para fazer a pergunta. Então, vamos aí. H igual a raiz disso aqui. Eu preciso do dH dt, então eu vou melhorar a escrita do meu H. Visando quem? Regra da cadeia. Eu sei que o meu H é reconhecido como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Ok? Sempre frisando. 3 variáveis que dependem da variável t. Pronto. Daqui, para conhecer dH dt, eu vou ter que derivar isso aqui em relação ao tempo. Como x depende de t, como y depende de t, então nós temos aqui uma regra da cadeia. Traz o expoente para cá, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Utilizamos a regra da potência, derivada da externa, vezes a derivada da interna, que nós vamos ter que derivar agora. Então o meu dH dt, que será dependente de t, vai ficar meio x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, vezes, olha aqui, temos que derivar. São duas funções em relação ao t. Regra da cadeia nessa, regra da cadeia nessa. Beleza? Que é a derivada da interna. É uma soma, deriva a primeira e deriva a segunda. Então o que vai sobrar aqui para mim? Vai ficar 2x, que multiplica a derivada de x em relação a t, mais 2y, que multiplica a derivada de y em relação a t. Está aqui. O desenvolvimento para achar dH dt é essa brincadeirinha aí. Então observa, a construção dela não é tão óbvia. Principalmente por quê? Porque você parte de uma função que é relativamente simples. Mas o problema é essa dependência de t das nossas três variáveis, h, x e y. Então perfeito, agora nós precisamos então desses valores aqui. Vamos por parte. O x, eu sei que vale 95t. Olha ele aqui. X e y, x e y. Sei também que a variação de x em relação a t é a derivada. Derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t. Então, observando essas duas funções, eu consigo também ter esses valores. Então, a gente consegue. Vamos lá, vamos partir da ideia que eu vou escrever esse dH dt, agora como função de t, que vai virar. Observa aqui, o 2 aparece multiplicando nas minhas duas parcelas. Com esse 2 aqui, a gente já consegue eliminar. Como se eu colocasse o 2 em evidência, não é isso? Coloquei o 2 em evidência, resolvo essa questão. Enfim, o que sobrou em cima? Sobrou isso aqui. X, olha o x aqui. Está aqui. Então nós vamos ter, vamos colocar aqui 1 sobre, observa que é menos meio. Então vai dar raiz quadrada x de t. Olha o x de t aqui, ó, 95t. Então 95t ao quadrado mais y, é esse de cá. Então 160 mais 80t ao quadrado. Vamos puxar essa fração e essa raiz aqui para acompanhar o que nós
tamanho que nós precisamos aqui, certo? Então, vamos lá, vamos trazer para cá nossa fração e nossa raiz. Aqui é o número 1. Isso porque esse expoente aqui é negativo, correto? Então vamos lá. Vezes x. Olha o x aí de novo, gente. 95t. 95t vezes derivada de x em relação a t. X em relação a t é isso, a derivada de 95t, primeiro grau, 95. Mais y, olha o y aqui, 160 mais 80t. Valor do y. Vezes a derivada de y em relação a t. 160 derivada é constante a zero, só 80. Tá aí. Pronto. Agora todo mundo dependente de t. Esse é o meu DHDT. Eu quero pegar DHDT e aplicar em quem? No 2,5, que é o valor do t. Então seria uma substituição direta. DHDT em 2,5 é igual substituição direta, ok? Em cima vai ficar 1 vezes aquilo ali mesmo, vai ficar o 95 ao quadrado vezes 2,5, que é esse primeiro aqui, mais 160 somado com 80 vezes 2,5, isso tudo vezes 80. Sobre a raiz quadrada, chique demais, 95 vezes 2,5 ao quadrado, mais 160, somado com 80, vamos puxar ele de novo, 2,5, isso tudo ao quadrado. É a nossa raiz. Observa que não são números muito agradáveis de se trabalhar, né? Mas vamos assumir, fazer aqui, joga na calculadora, DHDT, aproximadamente 119 km por hora. Aproximado, tá? Tá aí. Tá aqui a razão, a taxa de variação da distância entre os dois trens a cada momento quando eu considero t igual a 2,5. 119 km a cada hora exatamente nesse momento. Beleza? Show! Isso aqui serve de referência para vocês desenvolverem os outros aí. Conhecendo a nossa equação, a nossa função, o desenvolvimento é muito semelhante a esse. Agora, cada um tem seu modelo de derivação. Isso aqui altera de um para o outro. O importante é conseguir compreender isso. Cheguei na minha função, qual que é a taxa que ele está pedindo? Em que momento ele está pedindo? Independente se ele está falando de volume de cone, se ele está falando de distância de 2 pontos, independente do que vier dentro daqueles exercícios da lista. Beleza? Valeu, galera. Bom domingo para vocês. Um abraço.